Você vai ficar quieta. Estou falando com o meu vira-lata caramelo. Eu tenho um aqui do meu lado, em carne e osso. Bem-vindos ao primeiro módulo do The Banana Course. Vocês estão felizes? Eu tô feliz de vocês estarem aqui. Nesse módulo, a gente vai aprender sobre apresentações. E em apresentações, muita coisa é envolvida. Temos aqui um gato de participação especial para vocês aí, só para você. A cada módulo do nosso curso, nós vamos ter um objetivo, um mini objetivo, para a gente poder alcançar a tão sonhada fluência. A gente vai conseguir construir isso de acordo com esses módulos de passo a passo. O primeiro deles é a apresentação, e isso inclui quem você é, de onde você vem, a sua idade, seu status de relacionamento, seus contatos, o que você gosta, o que você não gosta. Tudo isso é bem básico e a gente está tentando construir exatamente a conversa daí. Uma conversa mais básica e depois a gente vai complicando. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo começaram a estudar inglês motivado pelo trabalho, só que a gente não pode começar por aí, porque nenhum idioma começa a ser aprendido falando de trabalho, né? Você é um bebezinho em inglês, não dá pra falar com bebês de trabalho, entendeu? Você é o meu bebê. Por enquanto a gente só vai falar sobre coisas divertidas, tá bem? Até porque se eu te ensinar a falar só sobre trabalho em inglês, você vai ser um grandíssimo de um chato em inglês. Vamos ao conteúdo da aula 1. A gente vai começar falando de gramática. E eu sei que o olho de muita gente vai lá na nuca toda vez que eu falo de gramática. Mas gramática é importante, gente. Se o idioma fosse um jogo, a gramática seriam as regras, sabe? Quanto mais você sabe as regras do jogo, mais você vai saber jogar, mais você vai ficar confortável ali, né? Eu, por exemplo, não sei nada de futebol. Não sei o que é um escanteio, não sei o que é um tiro de meta. Então, quando acontece isso, eu fico sem entender, né? A mesma coisa vai valer para a gramática. Se eu uso uma estrutura gramatical que você não conhece, você vai ficar... Peraí, o que ele falou ali? So, bad news is, vai ter que aprender gramática. Good news is, se você já souber da gramática em português, a gramática no inglês vai ficar mais fácil, porque as regras do jogo, elas mudam um pouquinho, mas a base é a mesma. Ai, teacher, mas quem disse que eu sei gramática de português? Você sabe. Mesmo que seja de uma forma mais intuitiva. Se eu te perguntar aqui o que é um objeto indireto, talvez você não vai saber responder, mas você sabe usar isso. Então a gente vai tentar usar esse conhecimento que já está aí na sua cabeça para a gente construir o conhecimento em inglês. A gente vai começar pelos protagonistas, as estrelinhas de todas as frases, que são os verbos. Em gramática, a gente quando fala verbo, a gente está falando de ação. Verbo é uma ação. Não existe frase sem verbo. O verbo é o que dá o tom da frase, é o que dá o sentido da frase. Ele é a parte central da frase. A frase se monta em volta de um verbo. E é por isso que quando eu falo de verbo, vocês têm que ficar de orelhinha em pé para poder aprender todos os verbos que eu estou ensinando aqui a vocês. Porque quanto mais verbo você souber, mais frase você sabe formar. Os verbos que vocês vão precisar memorizar hoje são to speak, to like, to live e to be. Vamos repetir em voz alta? É uma pena não estar ouvindo a voz linda de vocês falando esses verbos, mas eu preciso que você repita em voz alta aí, ó, para você comparar se você tá falando igualzinho a mim. Vamos lá, ó. To speak, aí vocês falam to speak, to like, to live e to be. Ok? Estamos repetindo, beleza. É para repetir tudo que eu falar aqui em inglês, hein? Vai repetindo aí. Esses verbos, eles não estão conjugados, ou seja, eles estão na forma mais básica deles. Em português, isso seria falar, gostar, morar, ou ser e estar. Esse Rzinho tá me dando a entender que esse verbo não foi conjugado ainda. Ele tá na forma simples dele, que em gramática a gente chama de infinitivo, mas você não precisa gravar isso. Mas ele está na forma mais básica dele. Em inglês, o que indica que o verbo está na forma mais básica dele é esse to antes. E é por isso que eu sempre ensino o verbo com o to, para vocês aprenderem a forma mais básica e depois vocês aprenderem como conjuga. A gente já vai voltar a falar de conjugação, mas antes a gente precisa falar das pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu tenho certeza que quando você estava na escola, quando você era criança, você escreveu essa listinha de palavras 1 milhão de vezes. Pode tatuar essa listinha se você quiser, porque a gente vai precisar dela para conjugar os verbos. Eu vou ensinar vocês a conjugar verbos em inglês, então, no presente.
Em uma frase. No he, she, it, o verbo ganha o S. Pronto, acabou. Mas, teacher, eu não entendi o que é esse it aí. Calma que eu vou te explicar. Em português, isso daqui é uma caneta. Vocês concordam comigo? É ela, porque é feminino. Em inglês, não tem nada que me diga que isso daqui é feminino. Isso daqui é sem gênero no inglês. O she, ele é reservado para pessoas do sexo feminino ou animais do sexo feminino. Caneta é it. Ah, mas eu já ouvi falar que animal é it também. Sim, quando você não sabe o gênero do animal. Se eu olho para uma cobra, por exemplo, eu não sei se é macho ou fêmea. Então eu vou chamar ela de it. Mas se eu olho para minha cachorra, que eu sei que é fêmea, eu chamo ela de she. O gato que estava aqui atrás agora, Casalberto, eu vou chamar de he, porque eu sei que é macho. No caso da linguagem neutra para pessoas, você não vai chamar as pessoas de it, né? Porque it é para coisas, objetos ou animais. Então, para pessoas não binárias, que não se adequam aí dentre masculino e feminino, a gente vai usar o pronome they. Eu sei que isso é plural, mas é assim que a gente vai usar a linguagem neutra no inglês. They. Vamos repetir? I, you, he, she, it, we, you, they. Vai aí. Lindo. Então, por exemplo, eu quero conjugar o verbo to speak. Vai ser I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. Pega isso que eu expliquei agora pra vocês e bota em todos os verbos do inglês. Pronto, você já sabe conjugar todos os verbos do inglês. Tá vendo como eu disse que em inglês é fácil? Eu não sei se eu disse ainda, mas eu vou dizer agora. Inglês é fácil, tá? Ou seja, toda vez que eu estiver falando de um homem, de uma mulher ou de qualquer coisa nesse universo que esteja no singular, eu vou ter que botar esse S no final do verbo para ficar ali bonitinho, conjugadinho. O problema dessa regra é que ela é tão fácil que todo mundo esquece dela. Esse é literalmente o erro que os alunos mais cometem e que demora mais para parar de errar no idioma. Então, é por isso que eu trago isso na primeira aula, para dar bastante tempo para eu ficar enchendo o saco de vocês, lembrando desse S quando vocês falam de he, she, it. É por isso que eu preciso que vocês associem esse S ao singular. Eu sei que é difícil, porque S geralmente é plural, mas o S no verbo é associado ao singular. Tá falando de qualquer coisa no singular, tem S no final do verbo. Vamos praticar com os outros verbos que a gente aprendeu nessa lição. Então fica, por exemplo, com o verbo to like, I like, you like, he likes, my mother likes, the cat likes, we like, you like de novo e they like. Se for, por exemplo, o verbo live, eu vou falar I live, you live, John Travolta lives, my friend lives, it lives, we live, you live, they live. Mas, teacher, e o verbo to be? Para toda regra existe uma exceção e em inglês a exceção vai ser o verbo to be. Sempre. Eu ensino uma coisa para vocês e depois eu tenho que desensinar porque o verbo to be é diferente. Eu brinco que ele é aquariano, igual a Glenda Lúcia. Diferentão, independente, não gosta de seguir as regras, ele faz as próprias regras dele. O verbo to be ele já começa sendo diferente porque ele não é uma ação igual aos outros verbos. Quando eu falo, por exemplo, eu sou Dalto Sérgio, não tem ação aqui. Eu nasci e eu sou Dalto Sérgio. Então ele é um verbo de descrição. Em português a gente chama até de verbo de ligação. Então o verbo to be ele também tem a conjugação própria dele. E a conjugação do verbo to be é I am, you are, he is, she is, my mother is, it is, the pen is, I don't know. The book is on the table. Tá vendo? Is. We are, they are. You are também, né? Porque eu sempre esqueço desse you, mas vocês já entenderam, né? Que you é você ou vocês. Não faz diferença em inglês. Assim como eu frisei a diferença entre singular e plural nos outros verbos, aqui também a gente vai frisar que is é usado para singular e are é usado para plural. Agora chega de verbo, finalmente, chega de gramática, vamos pro vocabulário para vocês aprenderem a pôr isso dentro de frases e sair falando por aí. No vocabulário de hoje nós vamos aprender países e nacionalidades e idiomas, né? Porque os idiomas são iguais às nacionalidades. Vou ensinar para vocês os países e vocês vão repetindo aí. Vamos lá. Podemos? Brazil, the USA,
que pode ser dito the USA, pode ser dito the United States of America, pode ser só the US, the States, pode ser só America. Quer dizer, não pode ser só America, mas os americanos acham que pode ser só America. Eles usam isso bastante. South Africa, Australia, Germany, Italy, Russia, Mexico, England, Spain, Great Britain, Portugal, China. Lembra do China Inbox? Pois é, China. Japan and France. Nem vou perguntar se vocês repetiram, porque é um ponto desse, vocês já viram que é para repetir. As nacionalidades também é bem facinho de aprender, porque a gente está trabalhando aqui com terminações. Eu tenho, por exemplo, Brasil, brasileiro, França, francês, Inglaterra, inglês, inglês. Nós também temos essas terminações que ajudam a gente a formar novas palavras. No caso aqui, a gente está formando adjetivos, características. Adjetivos pátrios, porque adjetivo, que é característica, e pátrio, porque diz da onde tu vem. Então vamos voltar lá na lista dos países, só adicionando essa terminaçãozinha para a gente falar a nacionalidade. Então nós temos Brazilian, American, South African, Australian, German, Italian, Russian, Mexican. Aí agora a terminação muda. Não vai ser mais an no final. Vocês perceberam que todos esses foram an. Agora muda um pouquinho. England vai para English. Spain, Spanish. Britain, British. Muda de novo a terminação. Português, Chinese, Japanese, isso. E French, que é diferente de todos, mas é isso, né? French é chique. Importante ressaltar que todos esses países e nacionalidades têm que ser escrito com letra maiúscula no início. E outra coisa, só para assim, vocês vão me achar meio chato, mas vocês estão repetindo. É muito importante que repita. Lembra que você só aprende a falar falando. Se você só tá me ouvindo falar, você não vai aprender a pronunciar e falar. Outras palavrinhas que vão ajudar vocês no conteúdo nos exercícios de hoje são country, que é país, nationality, nacionalidade, in, and e language. De novo. Country, nationality, in, and language. Para finalizar, eu vou fazer uma apresentação de mim mesmo com o conteúdo que a gente aprendeu hoje e depois eu vou fazer uma apresentação da minha cachorra para vocês verem como é que a gente aplica o negócio lá, o raio do terceira pessoa do singular com um Szinho que vai no final do verbo. Essa chatice. My name is Dalton. I speak 5 languages: Portuguese, English, French, Spanish, and German. I am Brazilian. This is Bernadette. She likes to play and to eat. She speaks the caramelo language. She speaks a lot of au-au. She lives in my house with me because she is my dog. Você viu que eu tô com a camisa pra você hoje? Para. Agora é a sua vez de fazer uma apresentação assim. Fala aí pra mim. De onde você vem, qual é o seu nome, qual idioma você fala e uma coisinha ou outra que você gosta de fazer. Vai, fala aí pra mim. Tô te ouvindo. Finge que eu tô te ouvindo. Eu queria muito estar ouvindo, mas eu não consigo. Gostei. Nice to meet you. Vale lembrar que se você quiser usar uma palavra nessa apresentação que você não saiba, vai lá, abre o tradutor, a gente tá em 2024, boba. Pode usar tradutor sim. Por hoje é só, meus bananas. Acessem o material da aula, muito importante que vocês façam isso. Lá tem exercícios escritos e orais para vocês praticarem. E vocês também vão encontrar o gabarito desses exercícios. Bora praticar muito. E se não tiver ninguém para praticar, pratica sozinho mesmo, fala aí sozinho com você mesmo, fé nas malucas. Vai lá, aqui ó, na frente do espelho. My name is Dalton Sérgio. I love it. See you next class. Bye bye. Love you. A pronúncia do R e do TH estão te pegando? São difíceis mesmo. Mas calma que o Teacher Dalton te ajuda. O R, língua encostada no dente lá de trás. Eu não sei se você tem siso, mas é lá que você tem que mirar. A língua vai encostar lá atrás e você vai conseguir falar Brazil or American. American. Foco aqui, ó, na garganta. Em inglês é uma língua gutural. É aqui, ó, na garganta que a gente vai concentrar a nossa energia. O TH, você vai pegar a sua língua e vai botar aqui no meio do dente.
Tem duas pronúncias para isso. Por exemplo, they, eu não deixo o ar passar, they, e south, eu deixo o ar passar, south. É o mesmo som que a língua presa. Pode praticar falando suco de maçã, se você quiser. Vai praticando em casa e se você não estiver falando exatamente igual a mim, não tem problema. Sem essa neura de só falar quando você estiver falando perfeito. Fala aí do jeito que der, por enquanto. Depois a gente vai melhorando isso, ok? Bye, bye.